Cinemática da partícula. Conceitos básicos em movimento retilíneo. Aula A8. Então, vamos ao movimento retilíneo. Deslocamento e intervalo de tempo. Então, primeira coisa que precisamos estabelecer é um sistema de referência. Então, aqui no caso, se é um movimento retilíneo, ele ocorre na direção x, temos o eixo x aqui. E o nosso ponto O é a origem do nosso sistema. Então, dado um corpo na posição x1, mais x1 é a posição direita em relação a esse O. Ele deve estar nessa posição x1 no instante t1. Daí ele pode se deslocar para a posição x2 no instante t2. A diferença da posição x2 menos a x1 é o que conhecemos pelo deslocamento, ΔX. E o ΔT é t2 menos t1. Quando ele ocorre para a direita de O, o deslocamento é positivo. Quando ele ocorre para a esquerda de O, de acordo com o nosso sistema de referência, o deslocamento é negativo. Pois bem, velocidade média da partícula. Se estivermos apenas no movimento unidimensional, podemos fazer um gráfico aqui de x por t, né? E, por exemplo, se estivermos obtendo essa função em cinza claro, o que seria a velocidade média e a velocidade instantânea nesse sistema? Veja, velocidade média, o intervalo de tempo pode ser considerável, né? T2 menos T1 não é necessariamente bem pequeno. Então, veja, quando ele está no ponto P1, P2, eu quero calcular a velocidade média. A velocidade média, ela é a diferença da posição P2 para a posição P1 dividido por T2 menos T1. Tá? Ela é representada por essa inclinação aqui em azul. Agora, quando o intervalo de tempo é bem pequenininho, a gente consegue obter essa velocidade média por essa tangente ao ponto, né? A inclinação dessa tangente ao ponto é o que chamamos de v de x, né? Então, a derivada de x dt estamos obtendo através da tangente ponto a ponto dessa curva. Vocês podem notar que quando o intervalo de tempo é grande, ou seja, o tempo transcorrido foi grande, você nota que a inclinação é bem diferente do que a inclinação da tangente, a inclinação no instante t1, né? Então, podemos traçar várias tangentes aqui. Vocês vão ver que essa inclinação vai se alterando razoavelmente em qualquer ponto que você for colocar aqui. Então, a velocidade média não é necessariamente igual à velocidade instantânea. Da mesma forma, podemos definir a aceleração média e a aceleração instantânea. A aceleração média, vimos que é a variação de velocidade pelo tempo. Então, traçando aqui uma tangente que liga esses dois pontos, a inclinação dessa reta, de um gráfico de v por t agora, né? Nota que agora estamos falando de velocidade por tempo. Não é mais espaço por tempo, hein? Então, traçamos essa tangente aqui e verificamos a aceleração média. Se quisermos a aceleração instantânea, vamos traçando essas tangentes ponto a ponto para descobrir a aceleração em cada instante. No instante t1, por exemplo, a inclinação seria essa daqui. Note a diferença da inclinação AM, indicada aqui, para a inclinação no instante t1, né? Então, a gente vê que não necessariamente a aceleração média é igual à aceleração instantânea. Vamos agora passar para uma simulação feita com o programa PhET desenvolvido na Universidade de Colorado. Vamos à simulação com o programa da Colorado para o caso do movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Então, vamos clicar aqui em Charts e temos aqui posição, velocidade e aceleração. Vamos pedir para que mostrem os vetores. Vamos colocar inicialmente o homem, que vai andar em direção a essa casinha, na posição -1. Então, vamos colocar aqui uma velocidade de aproximadamente 2 metros por segundo. Como queremos simular o caso particular de uma velocidade constante,
a aceleração é zero. Vamos pedir para que eles nos mostrem o vetor velocidade, o vetor aceleração não é necessário porque ela é nula. Ok? Vamos lá? Pois bem, ele ultrapassou aqui a casinha, né? Mas analisando esses gráficos, a gente vai ver o seguinte. Posição em função do tempo, ele tem um comportamento linear, né? É aquela expressão, descrita por aquela expressão, x igual a x0 mais vt. Note que a posição está começando aqui do menos 1, como fixamos inicialmente. A velocidade no movimento retilíneo uniforme, para qualquer instante, ela tem seu valor constante. E a aceleração é zero, então o tempo inteiro fica nula. Note que se colocarmos o homem na posição menos 1, novamente, só que agora com velocidade de menos 2, ou seja, negativa, ao invés de ir em direção à casinha, ele deverá ir em direção à árvore. Ok? Então, veja, quando ele começa aqui de novo na posição menos 1 e vai em direção à árvore, ele está no sentido negativo de x, né? Então, ele começou no menos 1 e a cada vez que ele está mais próximo da árvore, o x torna-se mais negativo. Ó, menos 2, menos 4, menos 6, a árvore está na posição menos 8. Tá? Então, temos uma reta decrescente, pois a função horária que descreve esse movimento é x igual a x0 mais vt. E a velocidade? Bom, o movimento é caracterizado por uma velocidade constante. Então, embora agora a velocidade seja negativa, porque para qualquer valor de tempo, essa velocidade é a mesma. E a aceleração continua sendo zero, né? Porque lembra, a aceleração depende da variação da velocidade pelo tempo. Ok? Então vamos lá. Característica do movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, que é o MR1, a velocidade é constante e a aceleração é nula, né? Então, se a gente se lembrar que velocidade média é Δx por Δt, quando abrimos aqui x menos x0, t menos t0, no caso particular que t0 é igual a zero, conseguimos escrever uma função horária para a posição. A gente nota que essa função horária ela não depende da aceleração, depende da posição inicial, da velocidade de t. Quando essa velocidade é maior que zero, temos um movimento progressivo. Quando ela é menor que zero, temos um movimento retrógrado. Colocando aquela função horária x igual a x0 mais vt em um gráfico, por exemplo, podemos obter essa reta aqui, no caso, movimento progressivo, que v é maior que zero. Ou uma reta decrescente, no caso que o movimento é retrógrado. Tá? Verificamos que nesse movimento a velocidade é uma constante. O que significa uma constante? Que significa que para qualquer tempo, o valor da velocidade será o mesmo, tanto positivo quanto negativo. Tá bem? E a aceleração é zero. Se eu tentasse fazer um gráfico, né, ela é zero o tempo inteiro. Tá certo? A inclinação da reta do gráfico de x por t vai me dar a velocidade. Tá bem? Um outro movimento que estudamos é o movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse movimento, nós temos uma aceleração constante. Vejamos uma simulação feita com o programa PhET da Colorado. Então, vamos agora a fazer as simulações referentes ao movimento retilíneo uniformemente variável, utilizando o programa PhET da Universidade de Colorado. Vamos pedir para que eles nos mostrem os gráficos, né? Limpar aqui o programa, clear, limpar a simulação, tá? E vamos situar o homem
na posição menos 1. Vamos dizer que inicialmente ele está com uma velocidade de mais 2 metros por segundo e uma aceleração de 5 metros, vamos colocar 5, e uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o que ocorre. A gente nota que ele percorre muito mais rapidamente, quando comparado à simulação anterior, o trajeto em relação à casinha. Por quê? Agora o movimento está acelerado, ok? Então, a posição em função do tempo varia quadraticamente. Ó, nota que temos uma parábola, né, com cavidade voltada para cima, porque a aceleração ela é positiva. A velocidade, conforme o tempo passa, ela é crescente, né? E a aceleração ela é constante. Para qualquer tempo que eu olhar aqui, a aceleração terá o mesmo valor, de 5 metros por segundo quadrado. Foi a aceleração que digitamos inicialmente. Ok? Movimento retilíneo uniformemente variado. Característica desse movimento é que a aceleração é uma constante. Então, se pegarmos, por exemplo, a expressão que temos para aceleração média e abrirmos aqui esse ΔV em V menos V0, o T em T menos T0, para o instante T0 igual a 0, eu tenho V mais V0 mais A vezes T. Ok? Então, veja, esta é a função horária da velocidade no caso em que o movimento é uniformemente variado. Pois bem, se utilizarmos essas duas informações, que velocidade média é x menos x0 sobre t menos t0, e, no caso particular, né, do movimento uniformemente variado, a velocidade média é igual à média das velocidades. Se igualarmos essas duas informações, obteremos, né, uma expressão para a função horária da posição. Note, V menos V0 sobre 2 igual a x menos x0, t menos t0. Considerando que V igual a V0 mais AT, substituindo nesta fórmula, temos que V0 mais AT mais V0 sobre 2 é igual a x menos x0 sobre t. Ok? Então, eu tenho 2V0 sobre 2 dá V0 vezes o t dá V0t. AT sobre 2 vezes o t dá meio de AT quadrado. E, finalmente, daí eu pego esse menos x0 e passo para o outro lado da equação. Então, temos que x igual a x0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Então, teremos uma reta se fizermos um gráfico de V por t. Quando a reta é crescente, temos que A é maior que zero. A aceleração é positiva. Quando a reta é decrescente, é porque a aceleração do corpo é negativa. E, por fim, se fizermos um gráfico de x por t, notaremos que quando a aceleração é positiva, teremos uma parábola e ela terá a concavidade virada para cima. Agora, vamos comparar aqui com uma animação feita pela Universidade UNSW. Bom, pessoal, vamos comparar agora o movimento retilíneo uniforme com o movimento retilíneo uniformemente variado, utilizando os clipes elaborados pela UNSW. Aqui temos um homem que vai andar na direção X, né? O movimento a ser estudado é unidimensional. Temos um cronômetro, né? Ele vai medir aqui o tempo em segundos. Note que esses instantes aqui são meramente para efeito de cálculo de programação, né? A gente sabe que não existe tempo negativo, ok? Não se pode aí voltar no tempo, né? Então, eu tenho x em função de t, né? X em metro, t em segundos, e tenho a velocidade em função do tempo. Vamos ver o que ocorre? Então, conforme o tempo passa, a posição varia linearmente com esse tempo, né? A gente aprendeu que se eu pegar a inclinação dessa reta, que é ΔX por ΔT, eu vou encontrar a velocidade, que é uma constante. Por outro lado, se fizermos um gráfico de V por T,
notamos que para cada instante a velocidade é a mesma, como discutido anteriormente, né? E a gente sabe que a gente consegue determinar o deslocamento também através do gráfico de V por T, utilizando a sua área. Agora, ao clipe, no caso em que a aceleração que é uma constante. De novo, temos um cronômetro, o homem que vai andar em linha reta. Ó, note que esse cronômetro não tem muito sentido físico quando o ponteiro está apontando para cá, porque não existe tempo negativo. E teremos um gráfico de x em função de t e um gráfico de v em função de t. Ok? A gente nota que com o passar do tempo, o homem passa a ter uma velocidade maior, ou seja, ele está no movimento acelerado, né? Então, o x em função do tempo descreve aqui uma função quadrática, né? Que é a parábola. Como ele está acelerado, a concavidade está voltada para cima, ok? Se fizermos um gráfico de v por t, notamos que o gráfico da velocidade com o tempo é uma reta, de novo, tá? E a gente aprendeu que no gráfico de v por t, a área sobre a curva é o deslocamento. De novo. Bom, espero que tenham entendido as diferenças entre o MRU e o MRUV. Bem, entenderam então as diferenças encontradas no MRU e MRUV, vamos organizar um resumo para vocês estudarem. Aqui estão todas as funções horárias e informações que discutimos hoje sobre o movimento MRU e MRUV. Então, a primeira coisa é, a gente quer fazer uma tabela com características do movimento retilíneo uniforme quanto à posição, velocidade e aceleração. E MRUV também. Então, veja lá. MRU, né? Característica principal do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade dele é uma constante. Tá certo? E a característica principal do movimento retilíneo uniformemente variado é que a aceleração dele é uma constante. Pois bem, se a velocidade dele é uma constante, significa que para qualquer tempo o valor de velocidade terá que ser o mesmo. E se para a aceleração do MRUV a aceleração é constante, significa que para qualquer tempo a aceleração do MRUV será a mesma. Tá. Então, se a velocidade é constante, como é que é a aceleração do movimento MRU? Ora, se para qualquer tempo eu ver o mesmo, quando eu calculo ΔV por ΔT, dá zero. Então, a aceleração é nula. Ok? Pois bem, e a velocidade no caso do MRUV? No caso do MRUV, temos uma aceleração constante, ou seja, a velocidade não pode ser mais constante, né? Então, a velocidade depende do tempo, no caso do MRUV. Horas. Observando aqui, vemos que o t, a velocidade depende linearmente com o tempo. Isso aqui é a equação típica de uma reta. Então, o gráfico a ser selecionado para o MRUV é esse daqui. Falta então definirmos características da posição. Então vejamos. No caso do MRUV, a posição, a função horária da posição, ela depende quadraticamente com o tempo. Então, esperamos encontrar uma parábola, não é isso? Está aqui. E no caso particular do MRU, onde a aceleração é nula, né, a gente espera encontrar uma equação linearmente com o tempo. Veja, ó, coloque A igual a zero aqui. Esse termo quadrático some. Então, a função horária do movimento retilíneo uniforme depende apenas de VT. X igual a x0 mais VT. Né? Então, olhando para essa equação, notamos que é uma equação típica de uma reta. Ela depende linearmente com o tempo. Então, temos que arrastar esse gráfico para cá. Bem, o tipo de movimento retilíneo uniformemente variado que está presente no nosso dia a dia é a queda livre. Veja essa foto de múltipla exposição de uma bola em queda livre. Ok?
Então, nesse caso particular, quando os objetos estão caindo aqui no espaço, a gente vê que a aceleração dele é meramente a aceleração da gravidade, né? A gente está desprezando aí efeitos de resistência do ar. Então, se a gente adotar sentido positivo para cima, a nossa aceleração da gravidade terá um valor negativo. Então, a função horária da velocidade seria v0 menos gt. A função horária da posição y igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt quadrado. Ou seja, substituímos o a da expressão que vimos até agora por menos g. Exercício 2.41. Novamente, vou comentar e espero aí que vocês tentem fazê-lo. Veja, no exercício 2.41, estamos segurando uma régua, tá? Então, imagina você segurando aqui exatamente nesse ponto de referência. Para mim, nessa referência, meu y inicial ele é igual a zero, tá? Então, toda vez que eu passar por essa referência, meu y vale zero. Então, a proposta do problema é que você solte a régua e tentem pegá-la novamente, tá? Com isso, vocês vão notar que a régua vai ter percorrido um deslocamento aqui, ΔY, tá bem? E a posição final desse ponto vai ser essa que está disposta aqui nessa linha tracejada, tá? Então, qual seria o meu ΔY, né? Y final menos Y inicial. O Y final, por estar abaixo do meu sistema de referência, que é a minha origem, né? Qualquer valor que eu leia aqui, ele vai ser menos d, ok? E o y inicial, de acordo com esse sistema de referência, ele é zero. Então, meu ΔY é menos d, tá? Como então achar o que o problema pede? Que é uma expressão para o tempo, que é o tempo de reação, em função desse teste. Veja, se a queda livre pode ser caracterizada com movimento retilíneo uniformemente variado, o ΔY é v0t menos g sobre 2t quadrado, né? Como soltamos a régua a partir do repouso, esse v0 é nulo, né? Então, o ΔY se resume em menos g sobre 2t quadrado. Ao medir esse deslocamento da sua régua, você consegue saber qual o valor de ΔY, tá? G 9,81, então você consegue estimar o tempo de reação, né? Então, uma vez obtida essa expressão, vocês vão calcular o tempo de reação para quando ΔY é igual a menos 17,6 centímetros. Sugestão, né? Como curiosidade, faça você mesmo uma medida do seu tempo de reação. Segure a régua, solte a partir de velocidade inicial e segure-a novamente. Meça esse ΔY e calcule o seu tempo de reação. Vamos lá? Então, espero que vocês façam esse teste, que vocês calculem esse exercício e qualquer dúvida pode procurar a equipe de física. Referências: Young and Freeman, da 12ª edição. Obrigado a todos pela atenção e bom estudo.